Olá pessoal, mais uma aulinha de geografia. Que bom ver vocês aí novamente. Melhor, bom vocês me verem, né? E nesse sentido, na aula de hoje aí, nós vamos retomar um pouquinho da aula anterior, falando dos aspectos gerais do continente americano e hoje, especificamente, os aspectos gerais do continente africano. Meu nome é Richard, bem-vindo e vamos ao trabalho. Na aula anterior, então, nós vimos um pouquinho sobre a localização do continente americano, a parte do relevo, podemos setorizar, né, o continente americano em três partes, a parte ocidental, o relevo mais elevado, a parte central, as áreas aí de planalto, né, e as áreas aí orientais mais para o leste, aí seria as partes de um relevo das planícies litorâneas, enfim. O que é que acontece dentro de cada um desses relevos e tal. Também nós vimos um pouquinho de vertente, vimos que dentro das vertentes nós temos vertente atlântica, cuja maioria dos rios do continente americano são de vertente atlântica, mas também vimos as vertentes do Pacífico, onde os rios são um pouquinho mais curtos. E o principal divisor de água deles, onde começam as nascentes dos rios, seriam aí a Cordilheira dos Andes, né? Bom, mas também as áreas de planalto. Vimos que vários rios importantes dentro aí do continente americano. A gente pode citar aí o rio Amazonas, sem sombra de dúvida, o ícone principal né, da nossa América. E também a gente pode citar aí outros rios como o rio Hudson, o Missouri, o Mississippi, o rio aqui na planície ali do Orinoco, que é o rio Orinoco, e assim por diante, né? E hoje nós vamos ainda ver, né, um pouquinho sobre esses tipos de hidrografia dentro da África. Também nós vimos na aula anterior a comparação do clima, vimos alguns fatores climáticos que fazem com que nós tenhamos essa diversidade gigante de clima e que traz como consequência uma biodiversidade da flora e também da fauna, né? Tudo interligado. Vimos que dentro dos fatores climáticos, a gente pode pegar e dividir, né? Nós estudamos lá latitude, altitude, massa de ar, corrente marítima, maritimidade e continentalidade, mas todas elas estão interligadas, ou seja, não tem como, né, eu pegar e afirmar que tal local é mais frio ou mais quente apenas por um fator climático. Não, são todos. E aí nós exploramos bem essa área e vimos um pouquinho da vegetação associada. E aqui é legal você perceber, agora os dois mapinhas juntos, que as manchas são muito semelhantes. Olha essa mancha verde e olha aquela outra mancha verde lá, que está representando o clima do tipo, né, tropical equatorial, e aqui as florestas equatoriais e tropicais. Então foi isso que nós vimos naquela aula. E hoje, África, né? Pouquinho da localização, relevo, clima, vegetação, hidrografia e vamos que vamos! Vamos lá! Localização da África. Onde é que está a África? Meu querido e minha querida, eu coloquei um mapa desse aqui numa prova e pedi para pintar o Brasil. E eles pintaram a África. Não, a África está aqui, ó. Vamos localizar ela e vamos especializar ela. Olha lá. Veja, considerando a linha do Equador, repare que a África tem uma grande área no hemisfério norte e uma grande área também no hemisfério sul. Portanto, ela está abrigando, né, os dois hemisférios, ó, o hemisfério setentrional, norte, e o hemisfério meridional, sul. Olha que legal. E se considerar, professor, o meridiano de Greenwich, oh, beleza. Repare também que ele tem área, esquece a linha do Equador agora, ó, tem toda essa área aqui da África no hemisfério leste, oriental, e tem essa área aqui, ó, que é grande também, no hemisfério oeste, ocidental. Espera aí, professor. Então, a África está em todos os hemisférios? Exato, exato. Ela está, ó, em todos os hemisférios, no norte, no sul, no leste, no oeste. Aí, essa é a localização. Vamos com um quiz? Olha lá. Ó. As terras emersas do continente africano estão localizadas. Emersas, né? É que não está submersa, então, enfim. Letra A. Totalmente no hemisfério ocidental, a maior parte no hemisfério meridional, ou
nos 4 hemisférios, setentrional norte, meridional sul, oriental leste e ocidental oeste. Vamos dar uma pensadinha? E daí, moçada, deu certo lá da gente dar mais uma olhadinha, né? Conferindo, já colocando a resposta para você. Olha que legal, a África está nos 4 hemisférios. Ô, professor, errei essa aí, eu coloquei o primeiro. Mas como, cara? Você viu no mapinha lá que ela estava totalmente, né? Ela tem uma grande parte no hemisfério ocidental, mas também no hemisfério, maior ainda, no hemisfério oriental. O que é o ocidental, professor, mesmo? O ocidental é o oeste, lembra lá? Então vamos nessa. Relevo. Eu vou colocar aqui e a gente vai discutindo um pouquinho sobre o relevo da África. Nós vamos dar um zoom nesse mapa, que eu achei muito legal esse mapa aí. Mas entenda de forma genérica, a maior parte do relevo africano, ele constitui aí áreas de planalto bastante desgastados pelos processos de intemperismo e de erosão em cima daquele espaço, né? Também no lado oriental, no lado leste, nessa região aqui, ó, nós vamos ter alguns falhamentos, dentre eles o Rift Valley, que a gente já especifica para você, né? E de um modo mais abrangente, as planícies africanas, elas estão localizadas na margem ali, na região litorânea, ok? Dando um zoom agora no relevo, olha que legal esse relevo. Cara, é bacana isso aí, hein? Olha só, você consegue ver que aqui assim, ó, acompanha com o meu dedinho aqui, ó, tem uma espécie de uma fratura, tá vendo? Como se fosse uma separação ali, ok? Você consegue ver aqui, ó, que tem uma área, de repente, mais plana, umas arinhas meio montanhosas. Vamos dar nome aqui aos caras? Vamos começar pela cadeia do Atlas, lá no hemisfério norte. Essa aí é uma formação mais recente, né? Essa cadeia do Atlas. Nós temos aqui, ó, na região central, a planície do Congo, e ao norte nós temos as cadeias do Congo, o qual faz os divisores de água por essa região. Repare que parece que tem umas veiazinhas assim, ó, tudo rio, né? Bem bacana aquela região. Uma área de bastante florestas, né? Onde ali você vai ter tanto a floresta, uma parte da equatorial e uma parte da floresta tropical, a gente já fala sobre isso. Mais uma outra região, esse falhamento aqui, ó, que são a região do Rift Valley. Esse Rift Valley são maciços vulcânicos e, dentre eles, o ícone principal da África, o tal Kilimanjaro, né? O Kilimanjaro, ele fica ali no Planalto da Etiópia, onde pega ali essa região aqui, assim, o Kilimanjaro, né? Mas também você tem lá os planaltos dos Grandes Lagos e assim a gente teria essa região desse grande falhamento. Ora, esse falhamento foi por conta, inclusive, da separação do Oriente Médio, que estava grudadinho aqui, e se separou para aquele lado, o que ocasionou como resultante esse falhamento, beleza? A cadeia do Cabo, ou Montes Drakensberg, fica nessa região, já é uma formação um pouquinho mais antiga do que, por exemplo, a cadeia do Atlas, né? E para finalizar, essa outra formação de relevo que nós temos aqui são os montes Ahaggar e Tibeste, né? O Ahaggar, Tibeste, naquela região ali. Tá vendo que legal? Gente, show, né?
Esse mapinha aí, bem bacana, de você visualizar assim, depois na sua revisão de aula em casa, né? Fazendo uma atividade, lá que a sede tem postado, que de repente que teu professor tem postado, aí você vai lá, vai no slide, dá uma olhadinha, vê, dá uma estudada, isso é bem legal, né? Bem importante, tá bom? Vamos responder o exercício? Vou ler com você. E já coloquei até um mapinha para você, de repente, dar uma se localizada ali. Sobre o relevo, então, e uso do solo no continente africano, afirmativa correta. Letra A. As áreas de planície da África estão localizadas nas regiões litorâneas e nas áreas de vulcões. Letra B. A região do Rift Valley é um falhamento na porção ocidental do continente. Cuidado lá. Letra C. Grande parte do continente africano é constituído por um imenso planalto, resultado do aplanamento de antigas elevações pelo processo de intemperismo e erosão. Dá uma pensadinha e a gente já retorna.
Daí, moçada, conseguiram fazer essa atividade aí? Ficou fácil, né? Vamos colocar a resposta já. Lá, qual é a alternativa sobre relevo? Alternativa C. Professor, acertei! Que maravilha! Eu errei só um. Não, vamos lá, vamos devagar. Letra A. Por que a letra A está errada? As áreas de planície da África estão localizadas na região litorânea, beleza. E nas áreas de vulcões, não. As áreas de vulcões pegam a região ali dos Grandes Lagos, né? Onde você tem o Kilimanjaro, que faz parte lá do Rift Valley e daquele planalto mais elevado, né? Bem, e a letra B? A região do Rift Valley é um falhamento, perfeito. Na porção ocidental, não está no oeste. Ele está aqui, ó, o falhamentão que a gente mostrou lá, está no leste, porção oriental, certo? Então, vamos lá, vamos para frente aí na nossa aulinha, falando um pouquinho de clima. E quando a gente fala de clima, estou me referindo a latitude ou longitude? Não sei. Como não, cara? Lembra lá? O clima está relacionado à latitude, porque a longitude tem a ver com os fusos horários, né? E aí, dentro da latitude, a expressão máxima da latitude está aqui na linha do Equador. Ou seja, à medida que eu me afasto da linha do Equador, vai ficando mais frio ou mais quente? Isso, mais frio. Consequentemente, o clima se organiza dessa maneira. Mas a África tem duas questõezinhas importantes. As áreas de árido e semiárido, que faz parte da escassez de chuva e que justifica o tipo climático nas regiões de ausência de vegetação, que nós chamamos de deserto. Portanto, aqui, ó, o clima árido, tanto nessa região como o clima árido aqui nesta outra região, faz com que não tenhamos escassez de chuva. Depois você vem lá para o semiárido, essa parte amarelinha aqui, ó, né? Área de transição no semiárido entre os bons índices pluviométricos de um lado e a escassez desse índice pluviométrico de chuva por outro lado. Então, esta área de transição faz que você tenha um pouco de chuva, mas não é bem pouco mesmo, ok? O que define, então, os climas da África. Repare, clima equatorial, depois clima tropical, os climas semiárido, as áreas de aridez, o clima árido, e daí a gente vem aí, né, para a região de montanha, que está pintada em azul. Mas tem um clima específico que faz parte do clima do tipo mediterrâneo. Olha lá, tanto nesta região próxima ao mar Mediterrâneo, que batiza o clima lá, mas também você tem aqui, ó, na região sul ali da África. Qual é a questão do Mediterrâneo mesmo? Ora, no clima mediterrâneo, você tem uma inversão. Qual é a inversão, professor? Fácil. No Mediterrâneo, no período de verão, chove menos. E no período de inverno, sim, é que chove bastante. Ao contrário do clima tropical, por exemplo. No verão, chove mais. E no inverno é seco. Aqui, não. No clima mediterrâneo, inverno chuvoso, verão seco. Por isso que ele é uma exceção. Temos que tomar um cuidado nisso aí. Vamos fazer uma atividade? Olha lá. Sobre o clima da África, então. Grande parte do continente africano está localizado na zona climática intertropical. Lembrar daquelas zonas, o desenhinho que eu fiz na última aula lá com vocês, né, explicando as zonas climáticas intertropical, temperada norte, temperada sul, zona polar ártica e zona polar antártica, ok? Então, como é que o continente, ou qual a maior parte do continente africano está em que zona? Letra B. Os climas áridos e semiáridos estão associados às elevadas temperaturas durante todo o período do dia. Olha, se isso não é uma pegadinha. Todo o período do dia, quanto tempo tem um dia? 24 horas. Então, ele envolve dia e noite. Cuidado. Letra C. Nos climas equatorial e tropical, há um bom índice pluviométrico, boa quantidade de chuva, devido à evapotranspiração das plantas, evaporação dos rios e pela ITCZ, Zona de Confluência Intertropical. O que é esse negócio? Esse negócio é o seguinte, a zona intertropical, ela permeia, é uma faixa que engloba, ou que percorre o globo todo e que define praticamente onde é a linha do Equador. Isso de um modo climático.
Portanto, essa ITCZ, horas ela está um pouquinho ao sul, horas está um pouquinho ao norte, e é ela que vai fazer, por exemplo, com que os ventos alísios ocorram, ela que vai fazer com que você tenha a força de Coriolis, ok? Onde nessa força, de um lado, a parte sul, a água gira de um lado, a parte norte gira para o outro lado. É isso aí, tá bom? E por isso que eu quis citar a ITCZ nessa atividade. Dá uma pensada e a gente já retorna.
Moçada, olha que legal essa atividade. Conseguiram fazer? Deu tempinho? Corrigindo, colocando as respostas. Professor, acertei todas, eu sou o cara aí, toca aqui, pá, soquinho, beleza, vamos junto. Vamos corrigir o foco. Letra B. Os climas áridos e semiáridos estão associados às elevadas temperaturas durante todo o período do dia? Não. E isso foi proposital. Sabe por quê? A areia não tem a propriedade de reter o calor. Se ela não retém o calor, durante o dia ela esquenta muito, mas à noite esfria muito. E é por isso que nas áreas de clima árido e semiárido, regiões desérticas, à noite é muito frio. Horas, porque você tem durante o dia um aquecimento, o que faz com que você tenha uma maximização da temperatura. Consequentemente, você vai ter lá, de repente, uma temperatura de 40 graus Celsius. Aí chega de noite e cai para 10. Imagine, porque a areia não reteve o calor. Ela perdeu aquele calor. Essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, nós chamamos de amplitude térmica, que no exemplo que eu dei seria de 30 graus. Significa que, meu querido e minha querida, durante o dia eu estava com 40 graus, mas quando anoiteceu foi para 10. Imagine, você está acostumado naquele calorão, chega de noite aquele frio. E é por isso que os berberes, que vocês sabem quem são, os povos nômades, que vivem ali, por exemplo, no Saara, eles usam aquelas roupas claras, todo coberto, porque durante o dia, né, ela protege o seu corpo. A temperatura externa fica maior do que a temperatura interna. Mas durante a noite, como ele esfria demais, aquela vestimenta toda vai proteger ele do frio. Olha que legal, né? Tudo tem um propósito, tá vendo que bacana? Vamos para frente. Vegetação do continente africano. Mas, professor, parece o mesmo mapa. É bem parecido mesmo. Porque aqui, ó, as manchas são muito semelhantes. E quais são os tipos de vegetação que nós temos? Nós temos as áreas de floresta. Olha que bacana, as florestas equatoriais e tropicais, bons índices pluviométricos, toda planta quer bastante água e temperatura quente, né? Então está aí explicado, tá? Nós temos aí as áreas das savanas, bem conhecido aí, né, dos filmes e documentários. Olha que bonito. Predomínio de uma vegetação mais rasteira com arbustos espalhados, né, pelo campo, a gente chama de arbórea, né? Desculpa, arbustiva. A arbórea é essa aqui. Ali é arbustiva, uma vegetação arbustiva, beleza? Aqui, ó, nós temos aí algumas estepes, né, e pradarias que fazem parte, mas aqui parece um rio, é um rio mesmo, mas é igual ao Amazonas? Não, isso aqui é uma vegetação mais rasteira, né, uma área mais de campo, tá bom? Nós temos também ali, ó, a vegetação do tipo mediterrâneo, olha que legal, uma vegetação mediterrânea junto ao clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. E qual é a característica? Ora, repare que não tem árvores de grande porte, mas o predomínio de arbustos e gramíneas, ok? Nós temos aí os oásis. Tem isso mesmo? Tem. Olha lá, ó, que bonito, oásis, tá vendo? É uma área no meio do deserto que de repente você tem ali um lago, umas espécies de vegetação adaptadas até aquele meio, coqueiros e tudo mais, tá bom? Né? Olha que bacana a vegetação muito rica, o qual, se a vegetação é rica, vai trazer uma boa diversidade também, ou biodiversidade da fauna, ok? Vamos para uma atividade sobre a vegetação. A vegetação do tipo mediterrânea ocorre no extremo norte e no extremo sul da África? Será? Cuidado, pegadinha. Letra B. Na África meridional, encontramos o deserto do Kalahari, onde ocorre um fenômeno sazonal denominado de Okavango, em Botsuana, transformando a área em estepes um refúgio para a fauna. Gente, eu já vou falar, vou dar um briefing aqui. É uma das partes mais legais da África. O deserto acaba se transformando em uma grande área verde, onde você tinha ali
devido à sazonalidade, derretimento de geleiras, derretimento e toda uma circulação atmosférica, o que você tinha antes, área de deserto, se transforma numa vasta área verde. Lindo, lindo isso aí. Ô, professor, você já deu a resposta? Ah, tudo bem, estamos aprendendo. E a letra C. A vegetação predominante do continente africano é a savana, com uma grande biodiversidade de fauna e flora. E, letra D, todas estão corretas? Dá uma pensadinha que a gente já retorna.
Moçada, viu que bacana? E eu tenho certeza que você acertou porque todas estão corretas. Oh, professor, eu sabia que aquilo ali é a pegadinha porque todas estão certas. E eu, naquela hora, quando eu falei assim, a vegetação do tipo mediterrâneo ocorre no extremo norte e no sul? Sim. Lembra do mapinha que eu tinha colocado lá, tanto no norte como no sul? Na hora de estudar, pega o mapinha, geografia, é isso aí. É mapa de um lado, caderno do outro, livro do outro, e vamos que vamos. Beleza? Acho que ficou bem legal isso aí, vamos para frente. Olha o Rio Nilo. Falar de hidrografia do continente africano e não falar do Rio Nilo é um crime, porque é a principal expressão, é o ícone principal. Foi o Nilo que fez com que houve o desenvolvimento de uma das civilizações mais antigas e importantes, né? Que era a civilização egípcia, o Egito Antigo, tá? Então aí, ó, é um rio perene. O que significa isso? Um rio que não seca suas águas. Perene é constante, ele não seca. E além de ser perene, mais de 2.000 quilômetros ele percorre desde a sua nascente no Lago Vitória, que está aqui o lago, e vai percorrer tudo até chegar lá na sua foz, que é em forma de delta. Tá vendo que bacana? Olha aí, ó. Então tá aí a expressão máxima da hidrografia. Mas é só isso, professor? Não. A hidrografia nós temos vários rios. Então nós temos o Rio Nilo, nós temos aqui o Rio Níger, o Zambeze, aqui assim nós temos um outro rio aqui, ó, que é quase como um afluente, o Zambeze é o Limpopo. Nós temos o Rio Orange, que é uma homenagem à rainha Von Orange, lá da Holanda, né, Reino dos Países Baixos. Então tá aí os principais bacias hidrográficas que fazem, e os principais rios, né? Lembrando que bacia hidrográfica é a área que compreende um rio principal e seus afluentes. Portanto, bacia hidrográfica não é um rio principal só e afluentes. Ele compreende uma área. E a gestão da bacia, o cuidado dessas bacias hidrográficas compreende a área emersa, a área de terras. Portanto, a gente não pode ficar jogando sujeira, não é só dentro do rio, é na bacia hidrográfica como um todo, né? Olha aí, ó. E dentro da bacia do Congo é onde se desenvolve, então, os maiores processos de mineração, petróleo, cobre, diamante, manganês, cobalto. Ô, professor, mas naquela aula você tinha falado que está aqui, ó, na região da África do Sul. Sim, mas na bacia do Congo também tem uma economia muito importante naquele espaço territorial, né? E a importância, então, dos rios e principais rios dentro da África. Vamos lá, mais uma atividade. Sobre a hidrografia, é incorreto dizer que, letra A, não tem como estudar a hidrografia da África sem mencionar o Rio Nilo, não só pelo seu tamanho, mas também pelo contexto histórico do Egito Antigo. Nós estamos caçando qual mesmo? Isso, cara. Aí, incorreta. Então, vamos ver. Letra B. Uma das bacias hidrográficas importantes é a do Rio Zambeze, que fica na África Central, e onde ocorre grande atividade mineradora como o diamante e o petróleo. Aquela hora que eu falei era o Zambeze ou era o Congo? Eu não estou lembrado muito bem. Aí você pensa. E letra C. Na África Setentrional, norte ou sul, leste, não sei, com vertente atlântica, encontramos o rio Níger, importante fonte de água para a região. Dá uma pensadinha, pensa nas dicas, já retornamos.
E daí, gente, concluíram? Ficou fácil, né? Incorreto só pode ser a letra B. Por quê? Professor, não é o rio Zambeze. Você falou já, era o rio Congo. Perfeito, cara, perfeito. Muito bem, vamos para frente. Região do Sahel. Região importantíssima. A região do Sahel, ele fica numa área de transição aí praticamente no clima semiárido para o clima tropical. E ali você vai ter aí, ó, constante derrubada da vegetação ainda existente ali, muitas árvores, que é sustento, inclusive, das atividades dos povos que moram nesses países ali, Níger, Mali, Chad, Sudão, né, enfim.
E aí ali exige muitas atividades agropastoris. E nesse sentido, tanto essas atividades como a extração da madeira, que acaba sendo o sustento, vem prejudicando essa região do Sahel, fazendo com que o deserto aumente. E esta é a preocupação principal da região do Sahel. Esse processo de desertificação estendendo, aumentando cada vez mais o tamanho do Saara, que já é bem grande, né? Ok? Várias ações governamentais desses espaços, né, tentam minimizar esse problema da retirada da vegetação e a expansão da área de deserto. Neste sentido, eu coloquei um quiz aí para a gente fazer junto. Região onde as constantes derrubadas de árvores para atividades agropastoris e também como fonte energética da população carente por conta de madeira e a queima, transformando a madeira do combustível fóssil, vem provocando o processo de ampliação do Saara, o que preocupa o governo de alguns países. A região mencionada é a região do Sahel, a região da Somália, o chifre da África, ou a região do Rift Valley? Sem sombra de dúvida, a região do Sahel. Quero tomar uma atençãozinha aqui para vocês. Quando a gente fala da derrubada de árvore, não é apenas a madeira. A madeira vai servir daí como fonte energética, não de combustível fóssil, não como petróleo e carvão, mas vai servir como fonte energética porque pela queima da madeira vai se transformar aquilo em energia, né? Esse era o sentido, tá bom? Vamos lá? Hoje tomamos e retomamos os aspectos físicos principais do continente africano. Olha que bacana, e acho que ficou bem legal. E na próxima aula, vamos para os aspectos demográficos. Aí, ó, olha que bacana aqui, ó, tá, a hora está crescendo, está diminuindo, Ásia, Europa, vamos ver qual é essa dinâmica. Até a próxima, meus queridos.